começar mostrando as queries que eu fiz para atender as consultas que tu pediu. Primeiro, eu pedi o nome dos clientes que se hospedaram no ano de 2022. Daí, como falou em nome, seria pessoa física, porque senão, se fosse pessoa jurídica, seria razão social. Eu fiz um join pelo ID do cliente na tabela de clientes, pessoa física e na tabela de hospedagens e botei o range de data de entrada entre o início de 2022 e o final de 2022. Daí retornou os nomes aqui certinho. Aqui tu pediu nome ou razão social, endereço, pelo total do período de hospedagem. E o total para o período de hospedagem, que seria eu entendi que seria o valor, né? Eu fiz duas tabelas separadas que são basicamente iguais para pessoa física e pessoa jurídica e usei um union para trazer todos os resultados. Daí eu somei aqui o valor do serviço, porque retornou lá em várias linhas e depois eu só dei um sum. Eu precisei dar um group by para agrupar por uma linha só, né, no nome, endereço e valor. Como principais condições, eu botei aqui que a data do serviço, que pertence à tabela atendimentos, ela tem que estar entre a hospedagem, tem que estar entre a data de entrada e saída da hospedagem. Mas eu acho que já ia filtrar pelo ID e resolveria tranquilo, né? Daí que fiz a mesma coisa para pessoa jurídica e retornou certinho. Eu tive que dar os inserts porque a query não estava achando nada para esse exercício aqui. Aqui na 3 tá pedindo quais clientes pessoa jurídica utilizaram o serviço de lavanderia, né? Daí, aqui eu fiz um join, o mesmo join da tabela de clientes com a tabela de hospedagem. E daí, da tabela de hospedagem com a tabela de atendimento, né? E da tabela de atendimento com a tabela de serviço. E daí o ID da lavanderia seria o 1 do serviço de lavanderia, né? A descrição seria 1, pelo que eu vi lá nos inserts. Aí aqui retornou certinho. Eu botei a descrição junto só para mostrar que seria de lavanderia mesmo não tendo pedido. Aqui na 4 pediu a quantidade de atendimentos por cliente. Vamos lá. Eu botei o ID do cliente, como falou em cliente, eu não subentendi nada, se seria só jurídico ou físico, entendi que era tudo, né? E a quantidade, daí eu dei um count pelo ID do atendimento. E daí eu precisei agrupar por cliente, né? Daí aqui trouxe o ID do cliente e a quantidade de vezes, a quantidade de atendimentos que ele teve, né? Essa aqui tá pedindo o nome e o estado dos clientes que já se hospedaram no quarto 2101. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, aqui eu precisei usar as duas tabelas, né? A de clientes e a de clientes pessoa física, como falou em nome. Essa aqui para pegar o estado e essa aqui para pegar o nome dele. Para chegar no quarto, a gente tem que passar o quarto que foi utilizado, a gente tem que passar pela hospedagem, né? Daí aqui tá os joins que eu precisei usar e o número do quarto específico, né? Daí retornou aqui o nome e o estado de quem usou. Essa aqui é bem simples, na verdade. Pediu para mostrar a quantidade de vezes. Faça uma consulta que apresente as reservas em que o cliente não apareceu. Daí aqui vai envolver só a tabela de reserva. E aqui
daí seria o status Z, né? Daí foi o cliente de ID 3 que não apareceu. A 7 tá pedindo para fazer uma consulta que apresente a quantidade de clientes que já se hospedaram em um quarto tipo luxo. O quarto de tipo luxo seria o 1, pelo insert que eu vi. Vai pegar a quantidade de clientes, né? Vai contar daí eu escolhi o ID deles aqui. O quarto tipo luxo que é o 1 e os joins aqui até chegar no tipo do quarto, né? Que seria onde está a descrição de como os quartos funcionam. Indo para a última aqui, tá pedindo a maior quantidade de diárias e a menor quantidade de diárias registradas na tabela de reservas. E aqui é basicamente um min e um max, né? Deixa eu voltar aqui para a query para ver se tem alguma coisa para explicar. Aqui eu nem precisaria ter usado isso. Funcionar da mesma forma, mas aqui ele pega a máxima de diárias e o mínimo de diárias e traz conforme foi pedido ali no problema, né? Explicando o diagrama de identidade de relacionamento, aqui a tabela de cliente, pessoa física e pessoa jurídica precisa estar na tabela de clientes. É a mesma coisa, a tabela de clientes também precisa estar na tabela de pessoa física e na tabela de pessoa jurídica. Agora, indo aqui para a hospedagem, a tabela de hospedagem ela precisa de um cliente e a tabela de hospedagem e a tabela de cliente também precisa estar não necessariamente, mas ela deve estar numa tabela de hospedagem para acontecer, né? Agora, indo aqui, uma hospedagem precisa ter um quarto. Esse quarto precisa ter um tipo e a tabela de reserva, ela é um pouco parecido, o relacionamento dela é um pouco parecido com a tabela de hospedagem. Ela precisa ter um quarto e precisa ter um cliente associado a ela, né? Agora, aqui, a atendimentos, uma hospedagem tem um atendimento. Não, uma hospedagem pode ter vários atendimentos, mas um atendimento pertence a somente uma hospedagem. E daí dentro dos atendimentos, cada atendimento tem um serviço e daí poderiam ter vários atendimentos pertencendo à hospedagem, né, com serviços diferentes. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender.